Quantas vezes você já teve uma sensação forte de que algo não estava certo? Um aperto no peito, um desconforto repentino, um sentimento inexplicável de que deveria parar, mudar de direção, se afastar ou simplesmente não seguir em frente. E você chamou isso de pressentimento, de intuição, de sexto sentido. Mas, e se eu te dissesse que muitas dessas vezes não era apenas sua intuição, era o Espírito Santo tentando te alertar? Muitas vezes, o que chamamos de instinto é, na verdade, o toque silencioso do céu nos mostrando que algo não vem de Deus. É o sussurro do Espírito dizendo: cuidado, não vá, não confie, não aceite. Mas porque estamos distraídos, racionais demais ou espiritualmente insensíveis, tratamos esse alerta como uma simples impressão e seguimos mesmo assim. E depois colhemos as consequências de não ter ouvido a voz do Espírito. Jesus disse em João 16:13: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. O Espírito Santo não está em nós apenas para nos fazer sentir arrepios em um culto ou para nos consolar quando estamos tristes. Ele é o nosso guia. Ele fala, ele avisa, ele mostra, ele impede. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais sensível você se torna a essa direção. Você começa a perceber que aquela voz suave que diz: não entre nesse lugar, não aceite esse convite, não envie essa mensagem, não feche esse negócio, não é apenas sua mente. É o próprio Deus tentando te livrar de algo. E quando ignoramos, nós sofremos. Porque Deus é Pai. E pais que amam não deixam seus filhos caminharem cegos em direção ao abismo. Talvez você esteja agora em uma fase da vida em que tudo parece confuso. Você está orando, jejuando, pedindo direção, mas dentro de você já sente uma inclinação, uma inquietação, um peso que não passa. Você diz: algo me diz para não ir. Pois ouça, esse algo pode ser o próprio Espírito Santo, mas é preciso discernimento. Porque o inimigo também lança confusão. E é por isso que a intimidade com Deus é tão necessária, para separar o que é carne, o que é medo, o que é trauma e o que é direção do alto. A Bíblia diz em Isaías 30:21: quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. O Espírito Santo fala, ele guia. Mas você está ouvindo? Tem gente que errou em relacionamentos porque não ouviu o alerta. Que entrou em sociedades erradas, negócios enganosos, amizades tóxicas, porque ignorou a impressão que sentiu no espírito. E depois diz: eu sabia. Algo me dizia que não era para entrar, pois era o Espírito dizendo. Mas como ele fala com suavidade e não com gritos, você talvez tenha pensado que era só intuição, que era exagero, que era sua mente. Mas os verdadeiros filhos de Deus vivem por discernimento, não por aparência. 1 João 2,27 diz: vocês têm a unção que receberam dele, e ela permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele os ensina todas as coisas, ela é verdadeira e não falsa. Essa unção é o Espírito te alertando antes da queda. Mas será que você parou para ouvir? Quantos livramentos invisíveis Deus já te deu? Quantos lugares você não entrou porque sentiu algo estranho? Quantas decisões você não tomou porque a paz sumiu? Isso é o Espírito te protegendo. E sabe o que é mais lindo? Ele não grita, ele toca, ele não invade, ele sussurra. E mesmo assim, se você estiver atento, vai ouvir. O problema é que hoje vivemos uma vida barulhenta. São muitos conselhos humanos, muitas opiniões, muitas distrações, muito conteúdo, muita pressa. E com isso, a voz do Espírito vai sendo abafada. Mas ele ainda está falando. Ele ainda está dizendo: não vá por esse caminho. Essa aliança não é minha. Essa oportunidade vai te afastar de mim. Esse pecado disfarçado de bênção vai roubar sua intimidade. Em Atos 16:6 e 7, Paulo e seus companheiros queriam pregar na Ásia,
Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo os impediu. Depois tentaram ir para Bitínia e novamente foram impedidos. Isso mostra que nem tudo o que parece bom é da vontade de Deus. E que o Espírito não apenas guia, mas bloqueia. Ele fecha portas para te proteger. Ele impede conexões para te preservar. Ele tira pessoas do seu caminho porque sabe que lá na frente elas se tornariam tropeço. E se você está triste por portas fechadas, pergunte ao Espírito: foi o Senhor quem fechou? Porque se foi, agradeça, mesmo que não entenda agora. O Espírito Santo vê o que você não vê. Ele sabe as intenções ocultas das pessoas. Ele conhece o futuro. Ele sabe o resultado final de decisões que parecem simples. E por isso, ele fala. Fala em sensações, em inquietações, em sonhos, em paz ou ausência de paz. Fala através da palavra, de mensagens, de profecias, mas para ouvir é preciso parar. É preciso silenciar a alma, desligar o barulho externo, buscar comunhão. Porque ele não compete com o caos. Ele fala no secreto. Ele se revela no silêncio. E talvez hoje ele esteja tentando te alertar, mas você está ouvindo tanta coisa, buscando tantas respostas externas, que se esqueceu de ouvir quem mais importa. Então, preste atenção. Não chame de intuição o que é discernimento. Não trate como pensamento o que é direção. Não ignore o que Deus está tentando te mostrar. O Espírito Santo habita em você para te conduzir ao propósito. E ele nunca vai te deixar enganado, se você estiver disposto a obedecer. Ele não vai te obrigar, mas vai te alertar. E quando você obedece, ainda que não entenda, ele confirma, ele honra, ele revela. E a paz volta, porque a paz do Espírito é o selo da aprovação de Deus. Quando há paz, há presença. Quando há inquietação, é o céu dizendo: não vá. Hoje, talvez você esteja diante de uma escolha. Uma porta está se abrindo, um convite chegou, uma proposta apareceu, e tudo parece certo. Mas algo dentro de você diz: ainda não. E eu te digo: ouça, não acelere, não pressione Deus. Espere o Espírito confirmar, porque aquilo que começa sem direção termina sem propósito. E você não foi chamado para viver por aparência, foi chamado para viver por fé. E fé verdadeira ouve a voz do Espírito antes de qualquer decisão. Agora, ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos. Aumenta a nossa sensibilidade espiritual. Nos ensina a reconhecer a tua voz, a discernir os teus sinais, a parar quando o Senhor diz para parar, a avançar quando o Senhor libera. Espírito Santo, perdoa-nos por tantas vezes ignorarmos os teus toques, por seguirmos adiante mesmo sentindo que não devíamos. Nos ensina a confiar na tua voz mais do que na nossa lógica. Nos livra de caminhos errados, de alianças perigosas, de decisões precipitadas. Fala conosco de forma clara, sutil, firme, e nos dá coragem para obedecer mesmo sem entender. Que nossa vida seja conduzida pelo céu e não pela carne. Que o teu alerta seja maior que o nosso desejo. E que a tua paz seja o juiz em cada escolha. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários. Espírito Santo, me ensina a ouvir tua voz. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ser despertado para o discernimento e se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que te alinham com a vontade de Deus. Que o Espírito Santo seja o seu guia todos os dias e que você nunca mais confunda a intuição com a direção dele. Porque quem ouve o Espírito nunca anda perdido.